Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira e dia de Um Compasso. Tava com saudade dessa abertura, né? Eu também. Durante essas 3 sextas-feiras que finalizam o mês de setembro, nós vamos estar entrando numa série de 3 episódios apenas. E o nome dessa série vai ser Trilheiros. E durante as quartas-feiras nós vamos estar nas lives, né, no Instagram. E às sextas-feiras nós vamos estar falando sobre esses 3 capítulos que vão contar do Sermão do Monte, dos ensinos de Jesus, ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver um assunto principal na vida do Mestre, era o reino de Deus. E nesse vídeo introdutório, um pouquinho maior do que o habitual, eu quero estar sinalizando para vocês alguns pontos que nós vamos estar tocando. E hoje, nesse primeiro momento, a gente vai falar do capítulo 5. Mas antes de a gente entrar nele, a vida de Jesus era uma vida de ensino. Nós vamos ver que quando, depois ali da tentação de Jesus ele começa a pregar. E quando nós vamos ver o episódio agora do Sermão da Montanha, Jesus ele indo para o monte e ele começa a ensinar para os discípulos. Existia uma multidão com Jesus, porém, ele estava ensinando aos discípulos. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que o Sermão da Montanha, os ensinos do Sermão da Montanha, que Jesus proferiu ali no monte, era especificamente para os discípulos, era para os alunos. Então, toda a aplicação, toda a prática do Sermão da Montanha são para os discípulos. A multidão, ela estava ali somente para querer um Deus, querer alguém que solucionasse os problemas. A multidão, ela tem essa característica, mas os discípulos não. Os discípulos, eles não queriam que Jesus resolvesse os problemas, mas eles queriam ser iguais ao Mestre. Eles queriam ser parecidos com Jesus. E quando nós vamos ver a roda onde Jesus estava, o ambiente que Jesus chegava, todo o assunto do Mestre, o tema principal da missão de Jesus era o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é basicamente o governo de Deus sobre nós. É quando nós olhamos os ensinos de Jesus, através das parábolas, nós vamos ver que ele inicia com uma frase, na maioria das vezes, o reino de Deus é semelhante a... Então, todo o assunto de Jesus era concernente ao reino de Deus ou ao reino dos céus, como Mateus vai falar bastante. E quando nós olhamos para os ensinos do Mestre, nós vamos ver algo que não era somente Jesus ensinando para os discípulos, mas Jesus também queria que eles aplicassem esses ensinos. Não eram somente para serem ouvintes, como a multidão estava ali para ouvir, mas que eles fossem também praticantes daquilo que Jesus estava ensinando. E quando nós olhamos para essas características do discípulo, porque as bem-aventuranças vão falar das características dos discípulos, nós vamos ver Jesus ali sentando como que se ensinasse, e ele começa a dizer: bem-aventurado, felizes são aqueles que seguem essas características do reino, porque você precisa entender que o reino ele é composto por alguns pontos, né? Então, o reino, para se falar de um reino, nós falamos de um rei, aquele que assume, o Senhor. E quem é esse rei? O Senhor, o eterno soberano que rege, que comanda esse reino. Então, um rei precisa ter um rei. Um reino precisa ter um rei. Um reino também precisa ter súditos. Quem são os súditos? Aqueles que se submetem ao governo desse rei. Quando nós falamos de reino, nós também falamos de leis. E quando nós falamos de leis, as bem-aventuranças se encaixam nessas leis. E o que seriam essas leis? Princípios e valores desse reino. Quem aceita um reino, aceita um rei. E se torna súdito desse rei e agora possui leis que precisam ser aplicadas. O reino também vai falar de lugar e vai falar de uma ordem que lá para frente nós vamos estar falando mais sobre isso. Mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda que o reino vai falar de um rei, vai falar de súditos e vai falar de leis, que são essas bem-aventuranças. Então, durante essa semana nós vamos estar aplicando essas verdades. Quando nós olhamos a oração que Jesus nos ensinou, que o Pai, né, nos ensina através de Jesus, nós vamos ver ali no verso 10, né, que ele vai dizer: venha a nós o teu reino. Então, eu quero que você entenda uma coisa: o reino de Deus não é uma estrutura para onde nós vamos.
é uma estrutura que está vindo. Tá? Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quando nós vamos olhar em toda a Escritura, é uma estrutura que vai chegar a nós. Venha a nós o teu reino. Então eu quero que você memorize isso, que a gente vai estar falando muito mais daqui para frente. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda a estrutura do reino. Eu quero que você entenda o tema principal de Jesus. A gente vai estar falando muito sobre isso, que é o reino de Deus. Eu quero que você também entenda que, basicamente, o que é o reino de Deus? É esse governo de Deus sobre nós. Né? São esses princípios, são esses valores aplicados aos discípulos de Jesus. Então eu quero que nesse primeiro momento você entenda isso. E entender que nós não vamos estar tratando de uma parte escatológica. Nós não vamos estar falando de um tempo que vai estar vindo, daquela estrutura que vai acontecer no tempo do fim. Não, nós não vamos estar falando isso. Nós vamos estar falando desse reino de Deus aplicado a nós. Como a ausência ou como a presença desse reino influencia nos nossos valores, afeta os nossos valores. Então eu quero que você entenda que nós vamos estar aplicando isso, a aplicação do reino no presente, no aqui e no agora. Então eu quero que você medite no capítulo 5 de Mateus, tá bom? Que na próxima semana a gente vai estar falando um pouco mais detalhado e vamos entrar no capítulo 6 e no capítulo 7 também, tá bom? Seguindo a semana, então eu quero que você estude. Pare um momento, pelo menos meia hora, uma hora. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas eu quero que você estude. Eu quero que você leia e que você saiba do que a gente vai estar falando. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí na descrição do vídeo e que, na medida do possível, a gente possa estar te ajudando, porque o intuito é abrir os olhos do seu entendimento, para que chegue espírito de sabedoria e de revelação. Então, que você seja feliz ao aplicar todos os ensinos de Jesus. Lembre-se, as bem-aventuranças são para os discípulos, são para os íntimos. Então, alunos, vamos aprender com o Mestre. Que Deus te abençoe. Nos encontramos nas próximas semanas para fazer uma trilha pelo Sermão da Montanha. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Tchau, tchau.